Deus é o Deus do impossível. É o Deus do misericórdia. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos entre nós. Irmão José também. Graças a Deus, Deus deu mais uma oportunidade para mim, né? Amém. Essa chance também Foi bom que ontem. Deus ele me deu. Quando eu me vi com uma trilha tocada, passando por perigo, eu passei por perigo. O médico falou que grudou, né? A trilha dobrou e ela grudou na coroa. Eu passei, nossa, aí eu falei, Senhor, se for possível, eu vou dar ninguém mais uma chance. Eu estou aqui, Amém. Graças a Deus, agora também, né? Todos. Nossa experiência que Não quer passar. Deus está falando aí, né, irmãos? Mas que Deus abençoe. Vamos iniciar o culto com uma oração, agradecer a Deus por isso. Ontem foi bom, visitei lá, pegar um pouquinho, aquela Vanessa, depois chegou o Marcelo. Foi bom. Fui à noite, fui lá na casa da irmã Marina, tudo bom. Salmo 27. E depois na irmã Sônia lá, Salmos. Esqueci qual que é. Tá vendo? Tá vendo? Então, foi bom, foi proveitoso. E hoje aqui também, agora aqui. Então, agora com o nome Fernando, a nossa Sônia também, o deles, a saúde dela. E mais uma vez, como nós agradecemos, que Deus tem guardado ele, o Deco, que Deus abençoe você e nós, todos nós. A Ana Maria, que está lá no sítio lá, cuidando da Maria Fernandes, que é a prima dela. Deus libera lá, desde lá, né? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Terminamos o capítulo 16, para a vida passada. Estamos no capítulo 17. Vamos orar então. Grandioso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ter permitido mais vida aqui neste mundo, cada um de nós, de ter trazido nós aqui, guiado por Ti e para nós, Te louvar, adorar, estudar, examinar um pouco da Tua palavra que deixou escrita para nós, estudarmos e praticá-las. Mas para isso pedimos força a Ti, que Tu nos ajude mais neste momento e na nossa caminhada espiritual. Pedimos em favor de cada irmão que estão aqui, a família de cada um, aqueles que puderam vir, que estão trabalhando, que estão enfermos. Pedimos em favor da família, de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, e agradecendo por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que agradecemos, em nome dele pedimos a Ti e confessamos nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus. O Rogério pode cantar, já falou ontem para mim. eu tô meio desviando. Vamos esforçar, né? Nem dirigir também 15 dias, parece. Eu peguei a força para tirar o carro lá para fora, fiquei zonzo. Então, qual é o hino que vamos começar a cantar? Pode ser o 411. 411. Que alegria.
seu vídeo de meninos, vou lembrar o nome. Vídeo de meninos. 25. Número. 525.
porque somos instruídos, ó grande Deus por ti. Ele continua. Amém? Então é Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Agradecemos a Deus mais uma vez, seus índios pregamos. E agora, neste momento aqui, nós estamos na presença do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, reunido. Então vamos ler. Versículo 1. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxe Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, quer dizer, para a sinagoga dos judeus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos dê entendimento para a mim e nós, a palavra dele. Então aqui fala, e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então aqui apresenta o destino de Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. A gente, prestando bem atenção nas caminhadas do apóstolo Paulo, aqui, ele, Silas, os demais apóstolos, os profetas, quando Jesus andava, João Batista, e todos, tudo eram dirigidos pelo Espírito Santo.
sempre por base de oração, procurando agradá-lo. E aqui nesse versículo fala, onde havia uma sinagoga de judeus. Mais uma vez aqui, em outros lugares, mostra que Paulo levando o evangelho primeiro aos judeus. Vocês se lembram que lá na epístola de Paulo aos Romanos, acho que é o capítulo 10, que o apóstolo Paulo ele fica preocupado com o povo dele, do sangue dele, dos judeus. Ele ficava preocupado, queria que eles se salvassem. Eles tinham, ele falava, minha família, meus parentes, eles têm o zelo de Deus, mas não com entendimento. Muitos têm zelo de Deus, tanto pela religião, mas sem entendimento. Nós devemos ter zelo de Deus, mas com entendimento. Então, devemos ser também assim como o apóstolo Paulo também. Levar primeiro o evangelho aos nossos parentes, às nossas casas. Quando a conversão de alguém, procura a sua casa, a sua família. Assim que deve ser. Trazer com testemunho, com paciência e trazer. Porque na minha família houve desse jeito, tiveram paciência. E no fim do século, os pioneiros que converteram primeiro, trouxeram quase toda a família. Meu pai, talvez, na última hora, pode ter aceitado, mas só nós só vamos saber quando estiver lá. Porque na última vez que eu visitei no hospital, ele estava na última dia de vida. Preguei para ele, trabalhava na casa dele, morava no sítio, eu ia lá, pregava para ele. Mora ele não via bem, eu não via, fechava, né? Fácil dele. E o nosso vizinho também, os arredores. Então, Paulo aqui, né, vemos que Paulo e seus companheiros, ele desejava chegar até Tessalônica, que na época de Paulo, diz a história, que ela tinha 200.000 habitantes, quase a cidade de Paulo. Muitos habitantes. E era também capital da província da Macedônia, Tessalônica, onde Paulo trabalhava, o apóstolo, ela tinha em cidades grandes. E Paulo também foi em Anfípolis, ficava também, diz, 48 km a sudeste de Filipos. Não era perto. Eles tinham carro, não existia carro naquele tempo. Não tinha automóvel. Tinha animal. E animal que tinha na época? Camelo, outros, ou caminhada, a pé. Então, e além também, Polônia também 40 quilômetros, além da estrada de Tessalônica, a estrada de Tessalônica, que não era salvo naquele tempo também. E no versículo 2 diz, e Paulo, como tinha por costume, nós devemos ter costume, mas costume bom. A igreja deve falar, a igreja tem um costume diferente, mas precisa saber que costume que ela tem. Que cada igreja tem o seu costume. Cada igreja tem o seu modo de agir. O Evangelho, a fé é a mesma coisa. Falou que a Igreja Batista, todas pregam o Evangelho como é. Nós pregamos. Mas há costume, o modo do culto, o modo da sessão, às vezes não tem proposta, às vezes é diferente, é muitas coisas diferentes. Mas só costume, então devemos sempre ter o costume e seguir o costume que é bom. Se possível, seguir os costumes dos apóstolos. E foi ter com eles, o apóstolo tinha por costume, e foi ter com
estou com eles sobre as Escrituras. Então, as Escrituras devem ser disputadas. Nós devemos defender a opinião das Escrituras sagradas. Não, a Escritura diz assim e assim. É bom estudar a Bíblia por causa disso. As Escrituras do Antigo Testamento, pelo tempo, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Estava escrevendo. As Escrituras do Antigo Testamento falam muito a respeito de Cristo, dos símbolos, de figuras. A Epístola Paulina também sugere que Paulo ficou em Tessalônica por mais de 3 semanas. Fala, se foram 3 sábados que eu pregava, ele ficou as 3 semanas lá. E outros falam que ficou mais. De acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 16, a igreja de Filipenses, uma e outra vez, ela mandava o necessário de oferta para Tessalônica. A igreja era pobre, mas eles repartiam o que eles tinham, eles ofertavam para as outras igrejas, Tessalônica. E o apóstolo Paulo que ia pregando o Evangelho. E a epístola aos Tessalonicenses também, é tudo Paulo que escreveu. Indica que Paulo pode dar a extensa instrução, uma instrução longa para essas igrejas, que deixou escrita para nós também. Doutrinária, ele batia muito na doutrina. Tem a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Tem a doutrina do Espírito Santo. E várias tipos de doutrina. Doutrina da santificação, vou falar sobre a santificação, sobre a exortação, sobre o milênio, sobre o novo céu e a nova terra, sobre a grande tribulação, tem muitas coisas. Então ele doutrinava os cristãos de Tessalonicenses, ao 3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse. Então, Paulo estava falando. E Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava no céu. Então, foi necessário, ele falava assim, convinha, isso tinha que acontecer, que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Senão ele não poderia estar pregando, e nem nós também. Nesse caso, ninguém ia morar no céu, ninguém. Porque ia ter que ser pela lei. E esse Jesus, Paulo falou para ele no versículo 3, que vos anuncio a você, dizia Paulo, é o Cristo, esse Jesus é o Cristo. Jesus é um nome humano. Eu conheci lá na Finlândia, meu pai chamou de mais Jesus. Jesus é um nome humano, que ele herdou. Mas Cristo é o ungido de Deus, o Messias. Ninguém pode ter, não deve pôr o nome de Cristo. Vocês já lembram que uma oferta falava assim, que se o pai dele tivesse colocado o nome de Messias, ele teria mudado? Messias é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Agora, Jesus é o nome humano. Então Paulo mostrava, nesse versículo dele, que convinha que Cristo padecesse. Tinha que padecer indo à cruz, para que todos os pecados fossem expiados. E que iria ressuscitar dentre os mortos. Então, juntou tudo junto. Jesus teria que ir à cruz, morte de cruz, para expiar o pecado, para pagar todos os pecados, para trazer toda a humanidade, passado, presente e futuro. Mas ele tinha que também, depois disso, ressuscitar. Ele ressuscitou dentre os mortos. 4. E alguns deles creram. E hoje é difícil para alguém crer. Creram, o que aconteceu?
uma igreja, para poder testemunhar, seguir a Jesus bem de perto e dar testemunho e pregar também. E também uma grande multidão, fala aqui no versículo 4, de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Alguns judeus mostravam desejo de escutar, mas escutar não é falar de Jesus Cristo. A pessoa deve ter interesse de ouvir falar de Jesus Cristo. E também uma grande multidão de gregos religiosos. Muito gente, grego fala gregos, não é os judeus, é os gentios, é os estrangeiros fora. Nós somos parte de gentios, os estrangeiros. Muitos gentios foram salvos, muitos outros que não eram judeus foram salvos. E não poucas mulheres nobres, né? Talvez mais sucedidas. Não sei se aqui tem, podia dizer rico, mas não é diferente de hoje, né? Hoje é diferente. Mas os judeus, no versículo 5, quer ver, ó? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. A inveja é a pior coisa que tem. A inveja. E eles ficam movido de inveja. Se eu fico com inveja, aí ele vai agir. Ele vai fazer qualquer coisa. Aí ele é movido, ele vai viver, ele vai fazer algo. Não fala um carro, é movido a algo. Ele anda, ele vai, viaja, ele anda e sai do local que é movido a algo. Então, ele é movido de inveja. O combustível dele foi inveja, não foi o amor. Quando é movido de amor, só sai coisas boas. A pessoa deve ser movida pelo amor, que é o fruto do Espírito Santo, é o primeiro. E movido de inveja é obra da carne. Não deve ser movido de inveja. Tomar consigo alguns homens perversos. Também acharam as pessoas. Não foi pessoa do bem. Acharam pessoa perversa. Dentre os vadios. Pessoas desocupadas. Pessoas que não trabalham. Vadios. E ajuntando o povo. Alvoroçaram a cidade. Aí, pronto. Alvoroçou a cidade. Por causa de Paulo e Silas. E assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. Então ele apresenta aqui um exemplo perfeito das pessoas religiosas, mas que rejeita a luz do Evangelho. A pessoa que rejeita a luz, ela vai andar no escuro. As pessoas que rejeitam a luz de Cristo, ele vai andar nas trevas, e vai agir. E andando na escuridão, só anda para o caminho errado. Só tropeça, cai, etc. Vive caído. E por isso decidiram em deter a propagação dessa luz. Elas vão impedir que esses continuem pregando essa luz, que é Jesus. Estão pregando que Jesus é a luz do mundo. Quem seguia Jesus não anda em trevas, vamos dar um jeito. Prende eles, dá um jeito. Pronto. Então tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os desocupados. Vadios desocupados da versão. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E o povo ajuntou. E o povo ajuntou. Curiosidade tem muito. Também mostra a esses judeus incapazes de contradizer a mensagem de Paulo. Eles não conseguiam contradizer. Por mais que eles lutavam, por mais que eles impediam, falavam diferente, mas não tinha como. Paulo estava movido pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Ele tinha tudo. Ele tinha o rei do universo ao lado dele. Não tinha como contradizer. Por isso, recorre aos outros mediadores, então eles chamaram outros. Claramente não se refere ao lugar onde Paulo ficava com os
e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então eu falei: se tudo que eu andava alvoroçando o mundo, chegaram aqui, então está no meio de nós aqui. Precisa dar um passo também. E não os achando, é evidente que Paulo e Silas não estavam lá naquele momento, estavam procurando ele, mas não achou ele naquele momento. Então trouxeram outro Jasson e alguns irmãos à presença do governador da cidade. Então não achamos ele, vamos trazer isso para falar uma coisa aqui. Senão de Paulo, dizem que os judeus tinham preparado muito bem certas pessoas e as escondidas. Então, nas reuniões escondidas, eles preparavam bem o plano. Tá? Jesus fizeram a mesma coisa. Prepararam o plano, com Judas, mataram Jesus. Mas só que eles não venceram Jesus. Jesus ressuscitou. Então eles queriam fazer com o apóstolo Paulo, mas não conseguiu. Versículo 7. E os quais Jasson escolheu, e os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então, olha, que o César que era o rei, não falou: não, é outro rei aqui. Ele estava querendo infernar, fazer com o outro, o rei, né? Falou: os quais Jasson recolheu, falou que Jasson tem recolhido ele, e todos esses que procedem, eles agem contra os decretos de César. Tudo isso eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, que é Jesus. Então ele põe cargos contra Jasson, como parte da suposta trama ou conspiração. E todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então, apresentando aqui, descaradamente, sem, olha, um tipo de receio, não falo descaradamente, não tem vergonha, não tem timidez de falar mentira, uma coisa absurda. Então, falsidade, tudo que eles falavam era falso. Os judeus sabiam que eram falsos, eles sabiam, eles não queriam saber. Quer dizer que Jasson estava contribuindo para isso, eles falavam, maquinando uma acusação política que tinha trazido contra Paulo. Todas as coisas têm a política no meio. Sempre tem um bloquinho preparando algo para poder vencer o outro, para poder que o outro perca. Que tinha falado sobre o reino espiritual de Deus. Eles não queriam. Eles queriam deles. Eles queriam viver como eles queriam. Não queriam que tivesse pondo um empecilho na vida deles. Porque o evangelho na família, no povo, ele vai contra tudo que o povo gosta. O homem quer tudo, ele quer a liberdade, ele quer beber, ele quer viver a vida, ele quer divertir a vida, é com droga, é com tudo, ele quer a liberdade. Por isso que o caminho de Jesus, o caminho é estreito. Quando se vê porta muito fácil, está cheio, não tem renúncia. Então, mas seus oponentes pareciam ter distorcido a mensagem. O apóstolo Paulo tinha pregado e distorce. Para que significasse oposição política a Roma. Neste tempo, Cláudio César, em 40 anos ou 50 anos depois de Cristo, uma provável referência a Cristo, expulsou os judeus de Roma por causa dos perturbadores, ficava perturbando, alegando, instigando por Crespo, uma possível referência a Cristo. 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade,
que ouvindo estas coisas, sempre acontece. Por causa do quê? Por causa das mentiras deles. A verdade não dá tanto a luz. A verdade, porque a verdade é uma coisa que muitos não gostam de ouvir a verdade. Mas a mentira, ela cria uma comoção, comove as pessoas querem a mentira. Então eles comoveram ou criaram uma ação com um abalo físico e emocional, promovendo um motim, uma revolta na cidade, por causa de Paulo e Silas, por causa do apóstolo Jesus Cristo. Logo, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Provavelmente quer dizer que Jasson pagou uma fiança. E os demais, é provável que se refere a uma garantia da parte de Jasson e outros por Paulo e o seu grupo pertencerem à cidade. Embora eles não tenham culpa alguma, eles não tinham, então os soltaram ele, porque não viram culpa dele. Então, dá a entender aqui que as autoridades já estavam satisfeitas do já que tinha feito. Agora, no versículo 10, Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Esta cidade está a 75 ou 80 quilômetros de Salomão. Longe. Para eles irem, né? Hoje não. Então eles partiram de noite. Porque poderia acontecer algo se permanecesse mais tempo na cidade. Teria causado mais problemas. Ela liberou, vamos ao pé para quem tem. E eles, tendo chegado lá, foram para a sinagoga dos judeus. Então aqui apresenta, como se mencionou, o costume de Paulo. Mas desta vez poderia sair melhor. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, ensinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha bem, eu lembrei de uma oferta agora, uma oferta de fazer cloveriana. Quando ouve a mensagem, examina nas Escrituras. Você está falando de acordo com o texto da Escritura. Você está, olha bem, olha, estes foram mais nobres, eles foram mais sábios, foram mais espertos, mais vigilantes, do que aqueles que estavam em Tessalônica. Não pode ouvir tudo e tem que examinar. Porque de bom grado, eles de bom grado, contentes, receberam a palavra do apóstolo Paulo estava pregando, o apóstolo estava ensinando cada dia nas Escrituras. Se estas coisas eram assim, então eles examinavam. Então vamos aprender a definição de Deus da palavra nobre. Pertence à nobreza ilustre, elevado à parte moral. Não é a parte carnal. Então, aqui é o significado. Então, o significado da palavra, né? Então, examinando cada dia, chama de novo, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então, explica que o motivo pelo qual aceitaram ansioso a mensagem de Jesus Cristo, porque eles examinaram. Por exemplo, se o pregador está pegando as Escrituras, o Evangelho de João, a pessoa lê, ele prega lá sobre a salvação, ele lê lá com desejo, com aquela de bom grado, ele vai crer que dá certo. Ele pode mudar de
Deve ser. Ao 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos homens. A Bíblia está falando. Você viu só naquele tempo? Com todo aquele trabalho que deu, aquele sofrimento, e no fim Paulo tinha prazer. E hoje está difícil. Hoje o mundo está difícil, porque hoje as coisas estão tão atraentes para a carne, que não tem como ser, pode ser disponível. Havia um parente, esse dia eu falei, bem cedo, eu disse bem cedo, você não pode caminhar. Isso minha vida. Quando você ir na esquina aí, tinha um menininho, mas é que não, o celular de nada, você nem olhou para ele perceber. Encostado assim, sabe, você está no chão do Júlio assim, o celular apoiado assim, e está dizendo. Olhei e aquela menina na escola, acho que ele não está. Eu falei, puxa, desse tamanho. Mas menor que o Benjamin agora são um liso, as crianças hoje estão desse jeito. E se os pais não criarem, se for pai cristão, não criarem na igreja, olha, eles pegam logo, já nascem no montão. Fecha o parede. Então hoje está desse jeito. Falando da conversão dos judeus que aceitaram Cristo como Salvador. Graças a Deus, onde nós aceitamos. E também mulheres gregas, que eram mulheres gentias, da classe nobre, não poucos homens. Fala aqui de gentios que estavam assistindo na sinagoga dos judeus. E também aceitaram a Cristo. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, o que fizeram? Vocês viram aí? Foram lá. O que eles fizeram? Foram lá fazer o quê? E excitaram as multidões. O povo não tem jeito. Hoje nós estamos na paz aqui. Mas até quando vai e vão isso, eu não sei. Estamos na paz. Ninguém está excitando nós, insultando, gritando, ameaçando. Este judeu de Tessalônica, descontente com o que tinha feito em sua cidade, que saiu e pegou. Por quê? Quando apóstolo, Jesus e um crente, um cristão, ele vai no lugar e sai daquele lugar e deixa aquele lugar melhor do que ele encontrou. Porque ele pregou o Evangelho. Ele prega o Evangelho. Ele fica descontente. Que tinha agora tinha um jeito de deter eles, pensando que eles iam parar, quando eles estão lá pregando. Ou fazer parar o que estava passando na Bereia. Foram lá e excitaram a multidões. Demonstra a eficácia da mentira e eles excitaram a multidão. 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas, está lendo em você, não deve ser, eu me daria um amigo perguntando ao mas, está lendo ou não? Eu lembro, não tem como esquecer disso, é assim, mas Sila e Timóteo ficaram ali. Refere-se ao mar Egeu, que estava a 23 quilômetros de Bereia. Mas Sila e Timóteo ficaram ali, permanecendo em Bereia. 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Sila
conhecida por cultura e erudição, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível de partir. Paulo envia mensagem de volta com estes homens, de que Silas e Timóteo deviam vir a Atenas, o mais rápido possível. Atenas, versículo 16. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo falava tão, o espírito dele ficava agitado, de uma cidade cheia de idolatria. Quer dizer que estava cheia de ídolos. Irmãos, precisa ter muito cuidado, há muito ídolos. Nada. Nós devemos pôr isso em cima de Cristo. Ídolos só Ele, adorar só Ele. Então, aqui nós vemos aquela cidade, os comerciantes, toda aquela cidade, aquele povo, tudo cheio, tudo de morador. 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus, Paulo sempre disputando, e religioso, e todos os dias na praça com os que se apresentassem. Irmãos, a gente precisa ir na praça. Eu tomaria pegar, se eu for no cordão, ir lá, tocar e cantar e pregar. Olha aqui, ó. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. E todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. Ele disputava dentro das Escrituras. E ele pregava Jesus Cristo, para pregar Jesus Cristo. Por isso as Escrituras, segundo os judeus, eram o Antigo Testamento. Com os judeus religiosos, separavam os judeus que realmente apresentavam-se ele de volta à Escritura, mas não eram. Eles queriam defender a lei. Moisés, 18. Eles eram um lugar de Atenas, onde em geral disputavam os oradores. Então disputavam. 18, vamos falar aqui. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia Jesus e a ressurreição. Aqueles que afirmavam que a gratificação dos apetites e prazeres era o fim definitivo da vida. E estoicos, quer dizer, ensinava que o homem não deve ser convencido nem pelo gozo, nem pela tristeza. E os apóstolos contendiam com ele, desafiava suas declarações a respeito de Cristo. E uns diziam: o que quer dizer isso? Parolei, outra versão diz. Ou tagarela. O que eles estão querendo dizer? Não para mais de falar. Parolei. Tagarela não para mais de falar. Então, era um insulto para eles, maior que podia pensar no insulto. E outro parece que é pregador de Deus estranho, lá, pregador de Deus estranho, em suas mentes, algo que não era da filosofia grega, não tinha importância alguma, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. É isso que Paulo diz. Não queria uma ressurreição simplesmente porque não queria a ideia de viver essa vida, uma vida nova. Ele não queria isso. Apóstolo Paulo pregava: tem que viver uma vida de ressurreição. E nós devemos viver a vida de ressurreição, dizer que nascemos de novo. Então, ensinava que o propósito da vida era o prazer e a liberdade e a luz e a
cascou no medo deles. Não queria ficar se prendendo eles. Porque a pessoa tem liberdade. E não é por aí. Nós temos liberdade, mas a gente tem que ver no ponto que nós vamos usar a nossa liberdade. É só um livro. Mas por o que quiser. Então, amém? Então vamos ficar. Outro dia nós continuamos, se Deus permitir, é vida até lá. Vemos que sim. Começando a chover, isso está bom. Que Deus abençoe que sexta-feira estaremos. E eu vou sentar. Quatro. Você pode orar, José Vicente? Sim. Ora então. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade da vida de estar aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Santo Deus. Te agradecemos pela misericórdia que tem tido cada um de nós, dando seu Filho Jesus, para morrer na cruz, derramando seu sangue para nós. Santo Deus, abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra, abençoa a cada irmão,
abençoe aqueles que estão enfermos, que não puderam vir, que estão trabalhando. Senhor, tem tudo. Abençoe o nosso retorno, o nosso lar, e nos dê uma boa noite de sono, Senhor. Te agradecemos, pedindo perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém.